A primeira usina de fusão nuclear do mundo solicitou registro na rede elétrica americana, tá? Olha só, fusão nuclear, que é uma tecnologia que pode mudar tudo. Eu já falei para vocês, a fusão nuclear vai mudar tudo na área de energia e pela primeira vez uma empresa foi lá e entrou com a papelada solicitando ligar a usina de fusão nuclear na rede elétrica, né? Mas, Peter, cadê o reator deles? Onde é que está o reator deles e coisa tal? Bom, o reator deles é o ARC, tá? Ele já está comprovado em termos de ciência. Mas ele não funciona ainda, não existe ainda, está sendo construído. É aqui que tem a outra parte interessante dessa história, né? Tem três coisas interessantes dessa história que eu vou falar para vocês. A primeira coisa é o reator deles é revolucionário, tá? E está sendo construído agora, mas segundo eles estão dizendo, ele já está pronto em termos de projeto, de conceito, está tudo pronto. Só falta construir ele, né? A expectativa deles é que ele esteja operacional em 2030. O segundo ponto é, o que fez de diferença deste reator específico para os outros reatores? Porque tem um monte de gente tentando fazer a fusão, né? Fusão nuclear é uma coisa que todo mundo sabe que vai ser o futuro da energia, né? E até aqui pouca gente conseguiu, né? Como que eles conseguiram sair desse negócio e fazer um reator que funciona bem assim, né? E aí que entra a outra parada, o Yttrium Barium Copper, óxido de copper, bário, yttrium, que é um material de terras raras que tem o que eles chamam de supercondutividade quente. Quente, entenda, né? Ainda é perto do zero grau absoluto, né? Mas é mais acima do que os materiais supercondutores atuais. Então, é um material novo que eles estão usando para fazer a refrigeração dos ímãs, né? Nesse reator. E então isso é outra coisa interessante, né? Vocês sabem, eu sou engenheiro de materiais, né? Então eu sempre fico muito fascinado com esse negócio. Todo avanço humano tem material envolvido, tem novo material envolvido, né? E esse aqui é um caso desses, né? E o terceiro ponto que eu acho interessante é o seguinte: por que então, se o negócio não está pronto, só vai ficar pronto lá em 2030, por que eles pediram a licença agora para registrar na rede elétrica lá da Virgínia, aqui nos Estados Unidos? Burocracia, neném. É isso daí. Eles sabem que vai levar daqui até 2030 para isso ser aprovado pelo órgão regulador do governo aqui. Lógico, o órgão regulador vai ter que lidar com um monte de coisas, é uma energia nova, tem características novas e não sei o que lá. Então tem um monte de red tape, como eles chamam, um monte de burocracia para lidar até chegar em 2030, e aí eles estão querendo caminhar. Repara que coisa, bicho. Existe um negócio que é uma coisa revolucionária que vai mudar a história da humanidade, mas o passo mais demorado é a burocracia. Então vamos começar uma papelada de uma vez, porque a gente tem que lidar com a papelada para quando tiver pronto o negócio, a gente poder ligar ele na rede, né? Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso, e essa notícia não foi sugerida por ninguém. Vocês sabem, eu gosto dessa área de materiais, de vez em quando eu leio as coisas, de curiosidade mesmo. Eu me formei em engenheiro materiais pela UFRJ em 97, mas acabou que eu nunca atuei nessa área, já fui direto para programação de computadores e coisa e tal. Mas eu tenho um fascínio por essa área muito grande, então eu estou sempre vendo notícias dessa área, e isso aqui é uma coisa que não é só da área de materiais, não, tá? É uma coisa que vai mudar a vida de todo mundo, tá? Mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a primeira usina de fusão nuclear em escala de rede do mundo é anunciada nos Estados Unidos. Não, a matéria está errada. O que aconteceu foi o pedido formal para ligar uma usina na rede elétrica americana. No Brasil, eu imagino que seja a mesma coisa. Se você monta uma usina na sua casa, sei lá, uma usina elétrica ou uma usina de qualquer tipo, você tem que requisitar lá o operador nacional do sistema, o ANEEL, eu não sei quem é que você requisita no Brasil, mas você entra com a requisição para ligar aquela sua fonte de energia na rede, né? Isso tem que ser aprovado, tem uma série de critérios, tem uma série de coisas, tem que ter procedimento de segurança, tem que ter segurança no trabalho, tem que ter, enfim, tem que ter todo um processo lá. Burocracia é burocracia em tudo quanto é lugar do mundo, aqui nos Estados Unidos não é muito diferente disso, né? E a empresa Commonwealth Fusion Systems, a CFS, que é uma das líderes nessa área de fusão, no modelo de tokamak, né, que é aquele modelo em que você faz o plasma circular em torno de ímãs muito poderosos e coisa e tal. A ideia, né, tem vários modelos de fusão nuclear possíveis, né? Esse daqui é o mais promissor, segundo eles estão dizendo, né? Tem outros que já conseguiram gerar energia positiva, né? Tem um com laser, que joga laser sobre uma partícula de hidrogênio, não sei o que lá. Bom, fusão nuclear vocês sabem o que é, né? É quando você pega dois átomos de hidrogênio, ou dois átomos leves, e junta eles e formam um átomo mais pesado. Então seria o caso de você juntar dois átomos de deutério, por exemplo, né? Deutério é uma forma de hidrogênio, e você forma um átomo de hélio, que é um átomo, o hidrogênio tem um próton e um neutro, o deutério tem um próton e um neutro,
você junta dois átomos de deutério e forma um átomo de hélio que tem dois prótons e dois nêutrons. E isso libera energia pra caramba, né? Isso gera um monte de energia, porque o hélio tem um pouquinho menos de massa do que os dois átomos de hidrogênio ou os dois átomos de deutério. E lembra, né, aquela formulazinha do Einstein lá de E igual a mc ao quadrado? Qualquer massazinha pequenininha que você diminui, multiplica isso pela velocidade da luz ao quadrado, te dá de energia, né? Então se gera uma energia enorme. É diferente de fissão nuclear, que são os reatores nucleares que você tem hoje, como por exemplo Angra 1, Angra 2, são reatores nucleares de fissão nuclear. Você pega um átomo grandão e divide esse átomo grandão em dois átomos, tá? Geralmente é o urânio 235, se não me engano. Você divide ele em dois átomos menores, e isso também gera energia, porque o átomo de urânio grandão, quando divide, a massa dos dois átomos gerados é menor do que aquele átomo grandão. E daí você gera uma energia grande nisso daí, e funciona também, né? Mas qual que é o problema da fissão nuclear? Você lida com átomos muito grandes, e todos eles são radioativos, e podem gerar consequências mais adiante, pode gerar o lixo nuclear e coisa e tal. Olha só como é que é belo a fusão nuclear. A fusão nuclear você junta hidrogênio e obtém hélio. São duas substâncias que as duas não faz nada. Hidrogênio está aqui, ó, no ar, aqui, ó, tem hidrogênio, na verdade na forma de água, né, de vapor d'água, né? Mas tem hidrogênio no ar e tem hélio. Hélio não faz nada também, não faz diferença nenhuma, é um gás nobre que não tem nada. Então é uma coisa muito mais segura para você fazer, na verdade, a fusão do que a fissão nuclear. E ainda tem mais um detalhe. A fusão, ela dá muito mais energia do que a fissão, tá? Então esses reatores nucleares que a gente tem hoje, eles geram relativamente pouca energia comparado com um reator da mesma massa de fusão. Se você tiver a mesma massa de hidrogênio juntando, formando hélio, você vai gerar muito mais energia do que seria esses reatores grandes que você tem hoje de usinas nucleares, né? Tá, mas por que a gente consegue fazer a fissão e não consegue fazer a fusão? Porque a fusão é muito difícil de fazer mesmo. Ela acontece, por exemplo, dentro do Sol, com pressões enormes e temperaturas enormes, e aí você acaba forçando um átomo de hidrogênio junto com outro, e aí ele acaba virando o átomo de hélio, e aí gerando essa energia. O Sol, basicamente, é um grande reator de fusão nuclear, né? E a dificuldade é que você não consegue ter a pressão e a temperatura que você tem no núcleo do Sol aqui no planeta Terra. Simplesmente não tem como, não tem a quantidade de energia que você precisaria para criar a pressão e criar a temperatura do núcleo do Sol é simplesmente impossível, né? Mas aí você começa a ter algumas maneiras de melhorar isso daí, já tem alguns processos para se fazer isso daí, né? E aí tem várias maneiras de você resolver isso. Você tem que ter pressão e tem que ter temperatura. E aí qual que é o problema? A primeira coisa, o nível de temperatura que você tem de uma substância, ele tem que ser tão alto para você fazer isso que não existe nenhum recipiente que você possa guardar isso. Vocês já viram quando você vai numa siderúrgica que tem aqueles baldezões grandões ali que levam aço fundido ali dentro, né? Aí você pode pensar assim, cara, por que não derrete tudo, né? Porque o aço está derretido ali dentro. Aí você tem uma outra substância por fora que não derrete, que carrega o aço derretido, né? Se aquela temperatura é tão alta, por que não derrete tudo, né? Isso é um problema, realmente, é porque tem materiais, você usa materiais próprios, com um nível mais alto, uma temperatura mais alta de fusão, né? Então é exatamente isso, você tem substâncias que aguentam essa fusão. Só que, para você chegar na temperatura que você precisa ter esse plasma para gerar a fusão de átomos de hidrogênio, não tem nenhum material no planeta Terra que consiga segurar isso. Então não tem alternativa, você não consegue manter isso como você faz com a usina nuclear, né? A usina nuclear hoje em dia ficam lá as varas de urânio lá e coisa e tal, dentro de um recipiente, coisa e tal, mas não tem nenhum recipiente que consiga segurar a temperatura necessária para a fusão nuclear. Aí qual que é a ideia do pessoal? É você fazer isso, esse tokamak, você usa grandes ímãs que mantém um fluxo de plasma rodando sem encostar na parede. O ímã é tão poderoso, mas tão poderoso, que a substância fica circulando ali dentro sem encostar na parede, né? E esse mesmo ímã que mantém a substância afastada, ela também aquece a substância, forçando essa substância a girar ali muito rápido. Então aí você consegue a pressão, a temperatura, e aí você gera essa fusão nuclear e gera a energia necessária nesse reator, né? Mas é que vem a outra coisa. Como é que você consegue um ímã forte o suficiente para fazer isso? E é praticamente impossível, né? Ímãs normais não teriam a capacidade de fazer isso. Para fazer esse tipo de coisa, eles costumam usar ímãs supercondutores, né? Lembra que o supercondutor ele não tem resistência elétrica, então você pode colocar uma carga elétrica enorme ali, e daí você gera esse campo magnético enorme de vários teslas, né, para manter esse fluxo
ali na região, né? Esses reatores vão ter coisas, então, não pode chegar nada metálico perto, porque é um ímã simplesmente forte demais, né? Enfim, mas aí o ponto central dessa história é o seguinte, existe na Europa um outro reator desse tipo que está sendo feito, mas como ele usa esses materiais que são supercondutores a baixas temperaturas, em torno de 4 graus Kelvin, ou seja, graus zero absoluto, menos 269 graus Celsius, né? Muito frio mesmo, você precisa de a refrigeração é absurda disso daí, né? Isso gera uma limitação, porque se você começa a botar muita energia ali, aquilo esquenta e acaba explodindo a coisa toda. Então você tem um limite muito restrito para você manter esses ímãs com material supercondutor tradicional, né? Na Europa eles estão construindo um tokamak desse, que a previsão deles é entrar em operação em 2037. Mas ainda está mais longe, né? Aí qual que foi a grande sacada que os americanos dessa CFS conseguiram aqui, né? Eles usaram um novo tipo de supercondutor de alta temperatura. Entenda, supercondutor de alta temperatura é em torno de 77 Kelvin, ou seja, é muito frio, tá? É absurdamente frio. Se você botar o dedo em uma coisa a 77 Kelvin, seu dedo quebra na hora, né? Mas é mais quente do que 4 Kelvin, né? Ou seja, por isso que eles chamam de alta temperatura, supercondutividade de alta temperatura, né? E esse material aqui, eles usaram esse óxido de cobre, bário, ítrium, parece que funciona muito bem e estão construindo já, eles já têm aqui, tem a descrição deles aqui, coisa e tal, eles já fizeram experimentos em laboratório, coisa e tal, e agora estão começando já está começando a construção da fábrica. Isso aqui já é a fábrica deles lá na Virgínia para construir esse reator. Segundo eles, a visão deles é que o reator vai estar pronto esse ano ainda, que ano que vem vai estar produzindo energia em teste e que até 2030 já vai estar funcionando 100%, gerando energia normal e coisa e tal. E aí é justamente esse período que eles precisam, porque a licença lá do governo e coisa e tal para ligar ele na rede leva até 2030 também. Então, olha que coisa, né? Uma tecnologia das picas das galáxias para você fazer um negócio, e o que leva mais tempo é a burocracia do pessoal carimbando papel e assinando coisas e não sei o que lá, enfim. Mas é assim, é o que é, né? Aí, a outra coisa, o que isso muda na sua vida, né? Você pode pensar, pô, Peter, mas você não muda nada na minha vida, né? E não muda, cara. A energia tende a ser muito mais barata, mas muito mais barata mesmo que as outras formas de energia que a gente tem hoje, tá? E uma energia mais limpa, uma energia que produz hélio no final das contas, ou seja, né, o resultado final dela é super limpo. Então, assim, tanto do ponto de vista de mudanças climáticas, essa coisa toda, né, isso tende a ser muito positivo. E lembra, eles estão fazendo aqui, ó, é uma fábrica de reatores, tá? Depois que te começar a produzir, você vai produzir um reator atrás do outro. E você pode comprar um reator desse e botar onde você quiser. Teoricamente, o Brasil pode fazer isso, pode comprar alguns reatores desses aqui e botar aí para produzir energia. Né? Hoje em dia tem que comprar energia da Venezuela, lá em Roraima, e não sei o que lá. Você não quer ligar uma termoelétrica porque é muito caro, não sei o que lá. Você compra um reatorzinho desse aí, liga ali. Olha que maravilha. É uma coisa que pode mudar realmente o mundo. A energia é muito mais barata do que a gente tem hoje, né? É lógico, temos que ver se vai funcionar, né? Assim, eles estão prometendo isso tudo, mas prometer uma coisa, botar a coisa para funcionar de vez é outra, né? Vamos torcer. Realmente isso pode mudar o mundo, que bacana.